VIPs, chegamos e hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, né, Luiz? Que está na boca do povo, que é de Tremembé, um presídio super famoso no Brasil inteiro e também famoso por ter presos famosos. Exatamente. Suzane von Richthofen, Casal Nardoni, Elise Matsunaga, Robinho. Lindenberg Alves, muita gente tá lá, Robinho, tem tanta gente lá. E óbvio que a gente não tá sozinho, né, Gi? Não. Porque para isso, para ter embasamento em falar sobre um dos presídios mais conhecidos do Brasil, não só de São Paulo, do Brasil, a gente conta com a presença ilustre do apresentador, especialista em segurança, que já foi diretor do presídio de Suzano nos anos 90, Jorge Lordella. Muito obrigado pela presença aqui, viu? Luiz, obrigado. Gisele, é um prazer estar aqui no Link VIP. Aqui é um podcast que eu costumo assistir, que vocês fazem muita gente interessante, mas hoje a proposta aqui é aprofundar o que é o presídio de Tremembé. Todo mundo tem uma curiosidade, porque o brasileiro, a grande maioria, 99,9%, nunca entrou no presídio. Sim. As pessoas não sabem. A gente vai poder aqui, com um pouco da minha experiência, não só como diretor de presídio que fui, como conhecimento que eu tenho de histórias de grandes crimes e do presídio de Tremembé, que eu já estive lá, conheço bem, e posso trazer uma série de curiosidades e algumas fofocas em relação a presos famosos que estão lá ou passaram por lá. E a principal fofoca, a hora que vocês quiserem, que eu sei a história completa, é do triângulo amoroso entre três mulheres famosas que aconteceu em Tremembé, que foi Suzane Richthofen, Elise Matsunaga e uma detenta que ficou famosa, que é a chamada Sandrão. Essas três mulheres se conheceram lá. Daqui a pouco, quando vocês quiserem, a gente entra no relacionamento delas e como é que acabou o relacionamento entre três mulheres que cometeram crimes absurdos. Então, e esse é só um detalhe, viu, gente? Esse é só um detalhezinho que a gente vai falar bastante coisa nessa live aqui. Então, ó, já vem se inscrever aqui no canal, já dá o seu like, porque a live promete. Então, aqui você vai ficar sabendo. E lógico, mande sua pergunta no chat, que a Gisele vai estar aqui de olho aqui. Qualquer perguntinha que vocês tiverem de interesse, assim, manda, que o Lordella vai responder pra gente. Quero mandar um beijo pra Thierry Silva, Zilma Cunha, a todo mundo que já está aqui ao vivo. Pode falar comigo no chat, que nós vamos falar com vocês, inclusive perguntas, superchat. Nós estamos de olho e senta o dedo no like e encaminha essa live para o maior número de pessoas possível para assistir esse assunto, que é curiosidade nacional, né? Tendo em vista que acabou de lançar o livro do Ulisses Campbell, que fez uma pesquisa aí super interessante sobre Tremembé. Que eu quero saber, doutor, por que é conhecido como presídio dos famosos? Vamos lá, o Presídio dos Famosos ele começou tudo em 2002. Por quê? Vocês se lembram que nós tivemos em 92, aquela questão quando a PM teve que invadir o Carandiru. Sim. Teve uma grande rebelião lá, morreram 111 pessoas. Sim. E aí o governo de São Paulo teve que refazer uma série de coisas. E o que aconteceu? Você precisava ter um presídio para concentrar presos em tese famosos, ou que a pessoa era uma pessoa famosa, ou pessoas que não são famosas, mas o crime foi tão bárbaro e a imprensa começou a cobrir, e essa pessoa se torna uma personalidade. Suzane von Richthofen, por Suzane exemplo. von Richthofen, ela é uma personalidade do mal, do crime, mas ela é uma personalidade. Ou seja, o sistema carcerário se viu obrigado, não é um benefício, é uma obrigação. Por quê? Eu trabalhei como diretor de cadeia, e você como diretor, uma das premissas, você tem que zelar pela integridade física do preso. Vou te dar um exemplo. Quando nós tínhamos lá, o preso entrou. Quem é? O preso é um estuprador. Você não pode pegar um estuprador e jogar numa cela, porque ele não vai durar meia hora. E o Estado tem responsabilidade sobre o... O Estado tem responsabilidade. E digo mais, é o diretor do presídio que é a maior responsável. Então você tem que ter. Já existem regras estabelecidas. Então, entrava um estuprador. O que eu fazia? Todo presídio tem no Brasil a chamada cela do seguro. Então, a cela do seguro eu coloco o estuprador. Por quê? Porque tem só estuprador. Ou a pensão alimentícia. Naquela oportunidade, nós colocávamos misturado o homem que não paga a pensão com o estuprador, porque ali não vai ter problema. Então você mantinha uma cela ali reservada para esse preso não ser morto. Mas o que se precisava, como vai pipocando crime com gente famosa e presos que se tornaram famosos, e aí resolveu fazer o quê? No presídio de Tremembé, ter um local onde você pudesse ter, onde qualquer crime em São Paulo, você precisar proteger essa pessoa, coloca-se em Tremembé para você ter uma estrutura só para aquilo. Mas o que pouca gente sabe é que em Tremembé nós temos 2 centros carcerários.
Nós temos o chamado P2, que é o masculino, que é o chamado presídio dos famosos ou presídio dos artistas. Só que nós temos o P1, que é o chamado presídio feminino, ou o presídio das estrelas. É o presídio VIP, é o presídio das mulheres, que são presídios separados na mesma cidade. Então, todos os presos famosos de São Paulo são encaminhados lá para cumprimento de pena. E doutor, assim, um dos casos que a gente mais conhece, mais se fala sobre, é o da Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga. E eu ainda não quero que o senhor fale sobre a relação delas com o Sandrão, mas o senhor deve conhecer o porquê que Sandrão é tão assim líder lá dentro, né? O que faz dela ser tão líder? E Sandrão, até então, não era uma presidiária famosa, Sim. né? O que fez Sandrão se tornar uma líder lá dentro e ser assim tão bajulada, querendo ou não, por pessoas condenadas famosas por ela? Qual o poder da Sandrão lá dentro? Bom, para a gente falar da Sandrão, que é a Sandra Regina Ruiz, mesma idade, ela tem a mesma idade da Suzane Richthofen, e uma coisa que ninguém comentou ainda na televisão, o porquê que o Sandrão foi preso. Exato. Ela matou uma criança? Foi Então, isso? vamos lá. Eu fui pesquisar, fui atrás do inquérito de por que Sandrão foi preso. Sandrão, vamos recuar isso no tempo, ela tinha 21 anos, ela morava na periferia da cidade de Mogi das Cruzes, que é a região do Alto Tietê. Bom, ela namorava, ela era uma moça magra, bonita e feminina. E ela começou a namorar com um rapaz da mesma idade chamado Valdir. Bom, e eles começaram a ter um namoro. Eu descobri que o Sandrão era uma moça que não gostava de estudar, era uma pessoa meio rebelde, usava um pouco de droga. A vontade dela era dançar e ser bailarina em programa de televisão. Nossa, bem Então ela diferente do que tinha. a gente... Então, tanto é que tinha alguns shows de rua lá em Mogi das Cruzes e ela era contratada, ganhava um dinheirinho para ela poder dançar. Como quando o homem dança, tem que ter umas mulheres para estar dançando. Essa era a Sandra Regina Ruiz, uma menina magrinha, muito feminina, começa a namorar com o Valdir, e em dado momento, o Valdir, com um outro menor de idade, eles entendem que para ganhar dinheiro, eles deveriam sequestrar uma criança que era a família que tinha um pouco mais de recurso naquele bairro. Então, existia um rapazinho chamado Thalisson Silva, 16 anos de idade, e aí o que aconteceu? Eles convidam, ele chega para Sandra Regina Ruiz e fala, participa com a gente, e ela aceitou. Então eram 3 pessoas do mesmo bairro para sequestrar um garoto do mesmo bairro, eles conheciam. Houve o sequestro do Thalisson, só quem não conhecia era o menor de idade. Colocaram eles num barracão, o Thalisson no barracão. E aí, no primeiro dia de sequestro, no segundo dia, a Sandra foi na casa do Thalisson. Foi lá para bater papo, quando eles falaram, olha, você não sabe sequestrar o Thalisson. E aí ela passa a ser uma negociadora da família. Só que ela negociava com o namorado. Sim. Tudo isso para tentar arrancar o dinheiro, e ela falava, não chama a polícia, porque se chamar a polícia, o garoto vai ser morto. E ela, dentro da casa do Thalisson, ela convence a não chamar a polícia. O pedido naquela época, 2003, foi 40 mil reais, que naquela época era um bom dinheiro. Só que a família não tinha. Eles achavam que tinha. E no final, o acerto foi 3 mil reais. Os 3 mil reais a família arrumou. E quem que ia levar o dinheiro para os sequestradores? Sandrão se diz, não, deixa que eu levo. Sandra pega o dinheiro e leva para o namorado. E aí, quando eles foram pegar o garoto para soltar, houve um erro deles não esconderem o rosto. Quando o garoto sai de um quartinho que ele estava, ele olha para Sandra e fala, tia Sandra. Então, naquele momento, o sequestrado, o refém, reconhece uma das pessoas que participa. E ali foi decretada a sentença de morte do garoto de 16 anos. O garoto foi levado para uma mata, lá em Mogi das Cruzes, e foi assassinado friamente. Com a participação dela, com a participação do menor e do namorado Valdir, ela tinha 21 anos. Bom, a polícia descobriu, ela entra em cana. Entra em cana. E ela foi parar lá em Tremembé. O crime naquela época, na região de Mogi, deu uma grande repercussão. Eu era delegado na cidade vizinha.
uma repercussão enorme. Não repercutiu em São Paulo porque não tinha rede social, não é tinha... igual agora, né? Não é como agora, mas repercutiu muito naquela região. E aí o que aconteceu? Ela foi levada para o Presídio dos Artistas e lá ela conhece outras presas. Mas olha que curioso. Nessa oportunidade, ela era uma moça que se relacionava com homens. Só que no presídio ela engorda, ela se encorpa, ela corta o cabelo e ela passa a se interessar por mulheres. Só que ela é uma pessoa dominadora, uma mulher forte, então ela tinha, pelo porte físico dela, uma certa ascensão. Bom, ela entrou em cana lá em 2003. Tá na hora de sair, né? Pelo crime? Já saiu. Ah. Já saiu. O que aconteceu? Em 2012, em 2010, ela conhece quem? Elise Matsunaga. E Elise Matsunaga, que em tese ninguém sabia que ela tinha relacionamento com mulher, ela passou a ter um relacionamento afetivo com o Sandrão. Mas eu acho que é por proteção ou porque realmente teve um interesse sexual ali, uma paixão? Gisele, essa pergunta sua ela é muito boa e eu vou te dar uma resposta técnica e que quando eu estudei medicina legal, eu aprendi. Há um estudo muito profundo, isso no mundo inteiro, que quando a pessoa é presa, tanto o homem como a mulher, às vezes ele tem uma definição sexual. Só que quando ele entra no sistema carcerário, exemplo, o homem só tem contato com o homem, a mulher só tem contato com a mulher. E naquele período da cadeia, a pessoa pode ter relações homossexuais porque ela não tem outra solução. Quando ela sai, ela pode voltar a ter relações heterossexuais, como não. Mas é muito comum em presídios acabar acontecendo, principalmente a pessoa que está há muito tempo com outra, você tem assédios lá dentro e às vezes a pessoa acaba acedendo o que eles chamam de uma homossexualidade temporária. Agora, houve um relacionamento sim entre Elise Matsunaga e Sandrão. Tanto é que eles foram, quando você tem um relacionamento afetivo lá em Tremembé 1, que é o presídio das estrelas femininas, você sai do presídio de uma cela normal para um local onde tem casais. E elas ficaram por um determinado tempo, só que eles se conhecem mais a fundo, as três juntas, trabalhando no setor de costura, lá de Tremembé. E nesse setor de costura houve um affair entre Sandrão e Suzane Richthofen. E o que aconteceu? Sandrão se afasta de Elise Matsunaga. Mas ela chegou a casar com a Elise? Não. Chegou a casar. Só que eles fizeram a separação lá dentro e você não pode casar em seguida. Tem um prazo de 6 meses. Porque senão vira uma festa da uva. Vai com uma, vai com outra. Então, teve esse prazo de 6 meses e aí assume o relacionamento entre Suzane e o Sandrão. O relacionamento foi tão intenso, né, que eles casam no papel lá dentro, vão morar nesse local, que é um local mais para casais, apesar que não há uma privacidade, que você tem outros 3 casais de mulheres, mas se organizou lá uma festa de casamento, lá dentro do P1 de Tremembé. Ocorre que alguém vazou para a imprensa essa festa. E quando vazou para a imprensa, a Suzane ficou com medo de tirarem fotos e isso manchar mais a imagem dela. Foi quando a Suzane falou, não vai ter festa, porque senão vai vazar foto aqui dentro. E aí, houve o casamento e elas foram morar. Bom, Elise Matsunaga não gostou, mas teve que engolir, porque era a ex-mulher dela e ela teve que engolir. Outro fato que é muito curioso para o nosso público aqui entender como é que é a cabeça desse tipo de gente. Passado um tempo, não sei se vocês vão se lembrar, o Gugu conseguiu uma entrevista com as duas. E aquela entrevista foi marcante. Sim. Deu até presente, R$100.000, né? Máquina de costura. Então, o presente foi, na realidade, 3 máquinas de costura. Em tese. Então, se deu dinheiro, elas repartiram, mas houve 3 máquinas de costura. Depois de quase 2 anos de relacionamento, Gisele, o que aconteceu? Elas se separaram. Houve uma comunicação no presídio, cessa o casamento, elas voltam para o alojamento de solteiras e aí elas se desentenderam. Por quê?
Porque elas foram brigar pelo espólio do casal, A máquina de que eram as costura. máquinas de costura. Ah, meu Deus. Porque elas queriam. Tá lá sem nada. Então elas queriam, houve uma disputa entre elas, aí houve um acordo, ó, você fica com uma, você fica com duas, alguma coisa nesse sentido, e houve o desentendimento, e naquele momento, Sandrão já poderia ter ido para o regime semiaberto, mas ela não quis por causa da Suzane. Uhum. Ela não quis. Só que tem um detalhe, Suzane na cadeia, antes de Sandrão, teve um relacionamento com um homem. Na cadeia? Veja bem, como é que foi esse relacionamento? Um rapaz foi visitar a irmã que estava presa. Aí viu essa ruivinha e ficou louco. Ficou louco. E aí eles começaram a namorar. Só que é óbvio, ele não era preso, mas eles tiveram contato. Digo mais, quando ela tinha direito a saídas temporárias, ela ficava com esse homem. Ela ia visitar ele. Então ela teve um relacionamento com esse rapaz, depois o relacionamento acabou, depois ela teve um relacionamento com Sandrão. Uhum. Muita gente diz que ela teve um relacionamento com o Sandrão porque era uma maneira dela se proteger. Agora tem um detalhe, pessoal, para você que está nos assistindo e tem essa curiosidade sobre Suzane, uma coisa é verdade, pessoal. Ela é uma mulher que tem um magnetismo e ela tem um poder de manipulação muito grande. Vou contar 2 fatos que talvez vocês não saibam. A história do promotor é real? A história do promotor. Teve um promotor que teria se apaixonado por ela. Não que ele tentou ajudar, mas ele se apaixonou por ela. O promotor teve que responder a procedimentos internos. Esse é um dos problemas, uma das questões. Então veja bem, um promotor Sim. se interessar por uma moça presa que eventualmente foi condenada pela morte dos pais. Depois teve uma agente carcerária, uma agente penitenciária, que se interessou por ela também, se apaixonou por ela. Então, nós temos que entender que essa mulher ela tem um poder, Magnetismo, né? um magnetismo, um encantamento. Uma sedução, né? Um poder de sedução Mas o senhor dela. acha que é aquele tipo de pessoa que fala o que o outro quer ouvir? Ela se adapta a qualquer ocasião e fala o que a gente quer ouvir e consegue conquistar? Ou ela tem uma doçura, não sei? Olha, eu acho que não, Gisela, pelo seguinte, se você olhar para ela, principalmente nessa entrevista que ela fez com o Gugu, ela e a mulher dela, eu quero o Sandrão, ela tem um jeito diferente. Ela tem uma maneira de... É óbvio, você vê uma assassina. Mas imagina ela se ela não tem esse histórico. Ela tem, assim, uma doçura, uma coisa meio angelical, que realmente as pessoas ficam impactadas. É óbvio que a maioria das pessoas tem raiva pelo que ela fez. Mas, no decorrer de toda a trajetória dela, ela tem essa capacidade de manipulação. E ela usa a beleza e a falsa doçura para conquistar aquilo que ela quer. Então, talvez no âmago dela, ela pensou, bom, é melhor eu ter uma proteção do Sandrão, para mim ter uma proteção maior aqui, e foi isso que aconteceu. Ela chegou a ser jurada do concurso de Miss lá no P1, em Tremembé, ou seja, ela tinha também uma liderança, ela tinha um certo interesse, porque lá ela não é discriminada. Num lugar onde só tem bandido, é um bandido famoso e ela é boa de falar, ela é boa de conquistar, então ela não teve nenhum tipo de problema lá dentro. Por que Tremembé, doutor, de tudo que o senhor está contando aqui pra gente, parece uma novela, né? Porque tem casamento, tem triângulo amoroso, tem concurso de Miss, é uma coisa especial de Tremembé, acontece isso nas outras também. Por que Tremembé tem essa áurea de... Parece que a gente está assistindo um filme, uma série, uma novela, que acontece de tudo lá Prison dentro. Break. Parece que é isso. Agora, Luiz, a sua pergunta é tão interessante e me revolta a resposta que eu vou te dar. E eu quero falar para o seu público. A grande maioria das famílias humildes e pobres do Brasil não consegue dar para o filho as regalias que tem nos 2 presídios de Tremembé, tanto para homem como para mulher. Não consegue. Porque o presídio lá é diferenciado dos presídios normais, por exemplo, de São Paulo, onde você tem os CDPs, que é aquele presídio duro de cimento. Você sai do cimento, você tem um período de folga lá na área de pátio e volta e acabou. Lá não. Lá é tipo meio que uma fazendinha. Lá você tem a possibilidade, é pouquíssimo, é raro no Brasil, aonde no regime fechado você já pode trabalhar.
E lá tem diversas formas de você trabalhar. Você tem diversas parcerias lá dentro com empresas privadas aonde você trabalha. E por que é bom trabalhar? Primeiro que você ganha salário. Você ganha salário. Ganha um salário lá? Não, Não é salário. todo mundo que sabe, hein? Não é todo mundo Não, que ganha sabe. salário. Você abre conta. É aberta uma conta em seu nome e você ganha salário. Veja bem, nos regimes fechados, que é o início de pena, você não tem essa possibilidade. Nenhuma cadeia tem. Porque não tem também vaga de trabalho, né? Não tem estrutura. Porque tem que ter estrutura. Lá é muito grande, é diferente dos outros. Os outros presídios, Luíde e Gisele, ele é feito só para o preso cumprir pena. Quando você vai para o semi-aberto, você tem uma condição de trabalho. Mas lá não. Lá você já, no primeiro dia de cadeia é o seguinte, pessoal. Você entra na cadeia, é um mundo à parte. Existem as regras da lei da execução penal. O preso tem que cortar cabelo, se tiver cabelo comprido, tem que arrancar a barba, isso é padrão. E você vai usar o uniforme da cadeia. Ok, você entrou lá dentro, os primeiros 30 dias é o que você fica numa solitária e você não pode receber visita. Passado esses 30 dias, você é colocado nas celas normais. E ali, tenho certeza que o Robinho, todo mundo que está lá, fala, eu quero trabalhar. Por quê? Porque a cada 3 dias de trabalho, eu desconto um dia de pena. A cada 3 anos de trabalho, eu ganho 1 ano que eu não vou precisar cumprir pena. E eu ganho um salário. E ainda ocupa a cabeça. E ocupa a cabeça. E outra coisa, eu conheço lá dentro. Você tem locais de trabalho, é como se você estivesse numa boa de uma fábrica. Não é aquela coisa jogada. Outra coisa, você tem lá a área de diversão, jogos de futebol, você tem salas de jogos, de entretenimento, você tem teatro, você tem locais para você poder orar com religião, você tem, você pode cantar, lá tem biblioteca com 7 mil livros. Ou seja, é tudo uma estrutura que eu te pergunto, uma pessoa que mora numa comunidade pelo Brasil, você consegue dar isso para um filho? Não. Você não consegue. Nunca. E digo mais, veja, todos os presos e presas famosas de Tremembé saem bonitos. Parece que nem envelheceu. A Suzane, por exemplo. Não, parece que nem envelheceu. Por quê? Porque lá você não tem dor de cabeça, você não tem preocupação. Você acaba se acostumando. E a condição de vida realmente é boa. A comida, ela é muito interessante. Eles fazem lá ou é terceirizado? Não, tudo terceirizado. Você chega a ter 5 refeições por dia. Você tem médico lá dentro. Então você não tem preocupação com nada. Agora, um pai de família, uma pessoa que está com um filho doente, ele tem que pegar o filho, arrumar um ônibus, enfiar, cair lá num PS, ficar numa fila. Lá não, é tudo rápido. O preso é tudo rápido. Ok? Vou dar um exemplo que pouca gente sabe. Presídios que não têm um sistema de você ter uma enfermaria, você tem que levar o preso para o hospital. Uhum. Acredite se quiser, o preso passa na Quando é levado. Ele é levado. Na cadeia pública de Suzano, você constatava que o preso estava passando mal. Que era realmente, ele precisava ser atendido. Então você coloca ele numa viatura, não pega onde. A gente levava ele para o PS da Santa Casa de Suzano. Chegava lá, o PS lotado. Todo mundo esperando a sua vez. E o preso passa na frente. O preso é atendido. Por quê? Porque você tem que dar cuidado do preso para ele voltar para a cadeia. É perigoso ele fugir. Então é uma série. E lá não. Lá você tem uma condição hospitalar de doenças básica não tão ali. graves. Você mesmo cuida lá. Então pode ver, todos que saíram de lá, Ana Carolina Jatobá, a Elise Matsunaga, todas saíram bonitas como entraram. Todas saíram bonitas como entraram, e os homens também. Tá? Diferentemente de outros presídios, onde o preso não tem essa, entre aspas, toda essa regalia e essa possibilidade de ter uma vida um pouco mais normal, e realmente lá eles têm. E assim, se a pessoa quiser, Tremembé é um lugar que dá a possibilidade de uma reabilitação da pessoa, né? Sim, porque lá não tem PCC. Uma das poucas cadeias que não tem PCC. Isso pouca gente sabe. Não tem briga, não tem rebelião. Então a convivência ela é muito boa, porque é um presídio que não tem lotação. Exemplo, em São Paulo, a maioria dos presídios, você não tem uma superlotação, mas você tem um pouco mais de preso do que deveria ter. Lá não. Lá o presídio P2, que é o presídio masculino, tem 650 vagas. Tá? Hoje tem 450 presos. Então, não tem aquela montoeira de gente. É o sonho de todo preso. É o sonho de todo preso. É o sonho de todo preso. É a Alphaville dos presos. É a Alphaville dos presos. É a Alphaville... Doutor, pela sua experiência como diretor de presídio,
Diante de tudo isso que tem de cuidado, dos presos que estão lá dentro, é mais fácil ou é mais difícil ser diretor de uma Tremembé, por exemplo? Não, é muito mais fácil. É muito mais fácil porque os presos que estão lá, Luigi, primeiro, eles têm advogados, eles sabem quando é que eles vão sair, não tem o PCC lá dentro, não tem gangues, não tem briga. É só gerenciamento. E outra coisa, quando você fala de presos famosos, a tendência são pessoas que têm uma escolaridade mais alta, são pessoas que têm dinheiro, são pessoas que não querem arrumar uma confusão porque elas estão contando o dia na maquininha para ir embora e curtir uma vida. Recentemente, né, o casal Nardoni saiu da cadeia, cumpriu a pena. E foi gozado, eu dei uma entrevista, porque eu acabo recebendo notícias de amigos. Foi inclusive o senhor que deu um furo dizendo que eles reataram. Então, eu dei esse furo dizendo que eles reataram. E é gozado, tem os fofoqueiros, né? Ah, o Lordelo tá chutando, a gente que encheu o saco. Mas quando eu dou uma informação, é uma informação certeiro, que eu né? tenha. Eu tenho. Muito checada. Porque as pessoas gostam de mim, eu estou em grupos de polícia, então os caras dizendo, Lordelo, eu dei essa notícia, as pessoas que me criticaram, e agora todo mundo está vendo que eles estão morando num belo apartamento e agora querem tirá-los do apartamento, porque eles são um casal que é muito famoso do lado contrário, mas eles não dão trabalho, Gisele, porque eles sabem que eles têm uma vida lá fora, uma vida garantida. O papai dele dá tudo, sempre deu pra ele. O papai tá dando bom advogado, então eles sabem que eles vão cumprir o menos tempo de cadeia possível. E tem uma coisa no Brasil que é injusta. Uma coisa é fato. Luigi, o preso que não tem advogado, não tem dinheiro, é nomeado um advogado do Estado. Um defensor Ativo, público, né? não. São bons advogados, mas esse cara tem um monte de processo. Uhum. É diferente um preso rico como o Robinho, que tem advogados caríssimos, que o preso, o advogado está indo lá toda semana. O advogado está entrando com petições para o Robinho lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é claro que o Robinho vai... Vamos pegar uma pessoa que cometa o crime igual ao Robinho, numa outra cadeia. É óbvio que o Robinho vai sair na frente. Sim. Porque o advogado que tem, um advogado de maior qualidade e que vai encontrar uma brecha jurídica que um outro advogado sem experiência não vai encontrar. E outro caso também, né, doutor? Por exemplo, ele foi condenado, transitou julgado, tá pagando ali a pena. Na hora que chegar para o semiaberto, o advogado dele vai estar esperando o dia. Sim. E ele não vai ficar nem um dia mais. Não atrasa um dia. O outro tá lá. Gente, as pessoas ficam lá um ano, meses, tendo que progredir de regime e não tem mais dinheiro para advogado, porque gastou tudo lá durante o processo. Na execução já não tem mais E nada. às vezes não tem vaga. Só que uma coisa interessante, a outra mordomia de Tremembé. Você consegue ir para o semiaberto, deu a vaga, você já vai. Só que o presídio é tão bom para se cumprir pena, que a Sandrão, que teve direito na frente de ir para o semiaberto, ela falou, não quero ir, eu quero ficar aqui. Porque aqui tá bom. É verdade. Eu tô com a minha mulher, com a Suzane. Aqui eu já tô acostumada. Eu vou pro semiaberto, que é praticamente igual lá. Vou ter que começar tudo de novo, né? Então, pra ela fica lá. Acostumada, e ela, devido às proporções do que eu vou falar, mas ela é como se fosse a prefeita de lá, né? A pegadora né, Luiz? Então, não, mas ela era muito, tipo, respeitada lá dentro. Aqui fora, eu não sei se ela teria esse respeito que ela tem lá dentro. Então, o doutor falando aqui, as regalias que pouca gente conhece, pouca gente sabia dessas regalias todas que tem em Tremembé. Você acha que ela vai sair aqui, sendo que ela tem essas regalias lá, tendo essa oportunidade de ser aberta? Ela fala assim, não, vou ficar aqui, é o negócio que ela quer. Agora, a Suzane Richthofen, quando eu falei desse poder, que ela tem poder. Ah, tem um poder, isso é fato. Eu estava assistindo um podcast e eles estavam discutindo esses dias sobre mulheres e que querem casar e não conseguem. E a mulher, às vezes, entra até em depressão, que ela queria ter uma família, queria ter um filho. Ok. A Suzane, ela arrumou homem lá dentro e namorou. Arrumou mulher e namorou. Ela mal saiu, já arrumou um médico, casou e tem filho. É um poder que essa mulher tem. Que, veja bem, com todo o histórico dela, como é que você imagina? Pô, uma pessoa com esse histórico, ela teria uma chancela. Falou, ninguém vai querer namorar, mas não, consegue. A Paula Tomás, que era casada com o Guilherme de Pádua, saiu da cadeia, arrumou um marido, um advogado também, casou e tem filho. Então, tem algumas pessoas,
realmente que são criminosas, que têm esse poder inebriante. E a Suzane é a au concurso de poder soltar ela em qualquer boate aí que ela tiver. Ela vai arrumar namorado e cara que vai querer ficar com ela. Porque ela vai contar uma história, ela vai falar, olha, tudo que você viu na televisão não é verdade. Tá? Doutor, não precisa nem ir no ouvido das pessoas. Suzane von Richthofen tem um fã-clube. Elise Matsunaga, ela é vista por muitas mulheres como uma vitoriosa, porque ela sofria violência daquele cara e ela foi e conseguiu se libertar. Porque o documentário, um documentário, né, Netflix intitulou assim, foi bem favorável para Elise. Inclusive, se fosse nos dias atuais, acredito que ela seria absolvida. O senhor também acha? Olha, a decisão dela foi meio pau a pau. Não foi uma coisa 7-0. Não foi, tá? Mas o negócio, doutor, uma coisa é matar. Ó, o cara faz violência comigo, eu mostro pra vocês, me traía, a minha relacionamento é um inferno, te dou um tiro. Horrível. Ninguém tem que matar ninguém. Mas a partir do momento que ela pica o cara, aí já, né, acho que é por isso que ela não foi absolvida. Porque se ela tivesse só matado o Marcos, né? Marcos Kitano Matsunaga. Eu acho que se tivesse só matado, a chance poderia ser maior. Mas picar é muita perversidade. Mas tem outro detalhe, Gisele. Entenda bem, vamos supor que o advogado dela, que eu conheço, é um excelente advogado, eles fizeram uma defesa. Já que não tinha mais como negar, porque no começo ela negou, né? Já que como não tinha como negar, você tem que criar uma história. Então ela criou história de mulher agredida. Ela criou história que o cara deu um tapa nela. Mas quem disse que é verdade? Não tem câmera, não tem testemunha. Porque no Brasil, ou a pessoa nega, quando ela não tem como negar, ela vai para um plano B contando uma história para deixar a pessoa, olha, tá vendo? Eu matei, tá errado, mas olha o que ele fez comigo. Eu não sei se ele batia nela. Ela tá dizendo. Por que ela não largou dele? Por que ela não largou, pediu separação e divisão de bens? Isso ela não fez. Tanto é verdade, quando eu estudei o caso dela a fundo, o que aconteceu? O casamento não vinha bem. Não vinha bem, eles acabaram tendo uma conversa, e nessa conversa eles decidiram, vamos zerar e vamos começar do zero? Vamos. Bom, só que ela, é aquela coisa de mulher ciumenta, ela investigava o marido, e ela, o que ela fez? Ela tinha amigo, que eu vou contar agora, pouca gente sabe. Ela tinha amigas, garotas de programa, que frequentavam o mesmo site de garotas de programa. E ela pediu para uma amiga dela, ficar investigando lá se o marido não aparecia. E essa amiga descobriu. Quando ela descobre que o marido estava frequentando o mesmo site que conheceu ela. Levando no mesmo restaurante que eles iam juntos. Não, aí ela resolveu, ela já tinha meio que uma certeza, e ela resolveu criar toda aquela situação. Vou deixar meu marido sozinho e vou pôr um detetive. Para surpresa dela, nos lugares que ela frequentava, o marido levou a amante, que era garota de programa do mesmo site. Do mesmo site. Então ela falou, pô, ele vai me trocar por outra. Sim. Então, essas pessoas que falam que, não, coitada, isso é uma história que ela conta. A verdade, só quem sabe é o Marcos Kitano, o Matsunaga, que está morto. Todo preso, gente, no Brasil, qualquer pessoa, é humilde, é rico, é político, é sempre santo e nunca fez nada. Fez nada. Quando não tem como negar, Luigi, aí você tem que contar uma história que tem um tom emocional para você tentar, no mínimo, diminuir a pena ou até ser absolvido. Nossa, é uma loucura isso, né? Agora, doutor, no livro que o Ulisses escreveu, no Tremembé, ele diz que dentro de Tremembé existem as, digamos assim, regras paralelas dentro da prisão. Isso é uma verdade? É uma coisa corriqueira em todas as prisões? Ou Tremembé, que oferece por todas as suas regalias que há essas regras paralelas? Como é que funciona isso lá em Tremembé? Olha, o presídio hoje, você tem câmeras, você tem situações de equipamentos e você tem regras básicas. Você tem regras básicas do presídio que você não tem como descumprir, ok? Só que alguns detalhes lá dentro pode ser criado, que é uma questão de convivência. Que é uma questão de convivência.
Às vezes o preso ele arruma uma brecha para estar em algum lugar que não podia estar, mas você não pode ter nenhum tipo de regalia para preso. Se vier denúncia ao Ministério Público ou na Corregedoria dos Presídios que está tendo alguma regalia ou que o diretor do presídio está deixando passar batido alguma coisa, ele vai ser responsabilizado, ok? Mas eu acredito que essas regras são coisas suaves e o que importa é que de lá ninguém foge. Porque quem está lá sabe que vai cumprir a pena num lugar melhor e espera o tempo de cumprimento para ir embora e tocar sua vida. Além dos casos midiáticos, doutor, o que leva uma pessoa condenada a ser, digamos, diante de tudo que a gente está vendo aqui famoso. o que leva a pessoa a estar em Tremembé, mas a pessoa, sabe, ela cometeu um crime normal. Não um crime que se tornou midiático, ela não é uma pessoa famosa. O que fez ela ir para Tremembé? Ou são só pessoas famosas e crimes midiáticos lá? Não, só isso. Não são, porque lá você... Olha, se você somar os dois presídios, o P1 e o P2, nós vamos chegar aí a uns 900 presos, homens e mulheres. E você não tem lá 900 pessoas famosas. Mas entenda uma coisa, o sistema carcerário normal, você tem basicamente, tá? Praticamente metade é traficante. Que todo dia a polícia prende traficante. Uhum. Aí você tem o quê? O assaltante, que é o mão para cabeça, é o roubo de relógio, hoje o roubo de ouro, quadrilha do Pix. E você tem os homicidas, que é a grande massa carcerária que fica preso. Só que você tem alguns crimes que fogem dessa coisa no comum. E esses crimes, lá dentro da cadeia, são mal vistos. Por exemplo, você agredir, machucar, matar ou abusar de criança e adolescente. Você não tem como colocar um CDP numa cadeia normal. Não sei se vocês sabem, quem está lá preso do Tremembé recentemente numa escola em São Paulo, uma escola infantil, a proprietária foi acusada de agredir os garotos, alunos dela particular. E aí houve a denúncia, ela está presa lá. Por quê? Porque se você jogar ela em outro lugar, vão saber que ela, que ainda não foi julgada, ela está sendo acusada de agressão de alunos, e aí essa pessoa corre o risco de vida. Então lá, vamos dizer que seria um seguro para essas pessoas que teriam dificuldade, por exemplo, de ir passar pena num presídio comum. Quem passou por Tremembé, ficou um tempo lá e depois saiu, foi o maníaco do parque. E hoje ele está onde, doutor? Ele está numa cadeia no interior de São Paulo, uma cidade que tem um nome que eu sempre esqueço, Ubiá, é uma cidadezinha pequenininha, aonde ele está, aonde ele é mantido lá num local de seguro. Ele não consegue ir para o semiaberto porque tem que ir para a rua. Não consegue porque a hediondez do crime dele não permite, ele não pode ter convivência com outros presos. Ele não consegue passar no teste... Criminológico? No criminológico. Não, o criminológico ele não fez ainda. O maníaco do parque, ele completa 30 anos de pena agora em 2028. Nossa, eu não sabia que ele não progredia em hipótese nenhuma por causa desse crime. Sim, ele é uma questão especial pela hediondez do crime dele. Que aonde ele for, ele vai ter problema. E no regime semiaberto, você tem o quê? Contato com mais gente e não está encarcerada. Então ele está lá, ele passou pelo presídio, por algum motivo ele saiu de lá, e hoje ele vive meio que enclausurado como um bicho, mas em breve, provavelmente 2028, ele deva sair da cadeia. Eu já vi o senhor falando, acho que é no canal do senhor, sobre essa imagem que a Gabi colocou na tela dele. A gente não reconhece mais ele dessa forma porque ele engordou 100 quilos. Então, esse é a foto dele na época que ele foi preso. Uma coisa interessante que eu tinha comentado já há um tempo atrás, Gisele e Luíde, é que ele não envelheceu na cadeia até pouco tempo. Ele se manteve praticamente igualzinho. Mas uma notícia que chegou para mim em primeira mão, que a gente noticiou, já tem mais ou menos 60 dias, é que de uma hora para outra ele arrancou todos os dentes da boca. Hoje ele é um homem desdentado. E aí, eu que conheço muito bem ele, cheguei até a participar de entrevista coletiva com ele na época, eu percebi o seguinte, ele tem uma mente diabólica, mas é aquela mente doentia, de um doente mental. Tá bem mais branco, né? Então, olha que interessante, pode pôr essa imagem. Essa foto do meio é mais recente.
Veja aqui a foto da esquerda, que é a foto que ele foi preso, ele tá praticamente a mesma pessoa. Só tá mais velho. Só tá um Gisele, pouquinho uma mais- pessoa que não esteja preso no tempo que ele ficou, fora da cadeia, envelhece, esse cara não envelhece. Só que na cabeça dele, ele sabe, pera um pouquinho, tá faltando pouco para sair. E aí ele arranca os dentes. Quando ele arranca os dentes, como eu tinha feito no meu canal na cena do crime a história dele, e eu tive acesso a todo o material do inquérito, o que eu descobri? Que o laudo psiquiátrico, e ele falou, porque é o seguinte, por que o maníaco do parque matava? Primeiro, ninguém mata ninguém de graça. Você tem que ter um motivo para matar. Pode ser um motivo besta ou um motivo fútil. E a vontade do maníaco do parque não era sexual. Por quê? Porque ele era broxa. E parece que não tinha penetração, né, doutor? Não, ele não conseguia manter ereção. Isso foi comprovado, é chamada fimose tipo 2. E isso ficou comprovado numa pessoa que eu consegui uma entrevista, que é uma transexual, que morou com ele. Ex-namorada dele. E que gostava dele, mulher, morou. E ela falou, Valéria, pra mim ele foi um ótimo marido, só que ele não conseguia penetrar. Eu que tinha que penetrar nele. Eu era ativa com ele. E isso acabou com o casamento. Agora, o que ficou claro para o Ministério Público, para a Justiça, é que o maníaco do parque, ele tem um desvio de função sexual, aonde ele é um canibal, o prazer dele era morder. Ele é um canibal sádico. Então ele queria matar a mulher com requintes de violência para morder. E isso ficou claro quando ele fala, eu sou canibal, vem à vontade, eu não aguento. Então, eu pergunto para o seu público, ele arrancou os dentes por quê? Porque, Que Gisele, a vontade vem. ele vai ter que fazer o exame criminológico. E ele pode dizer, ele falou, olha, não tenho mais dente. A vontade não veio porque eu não tenho dente. Porque a vontade dele era de morder. Essa é uma conclusão que eu tenho. Bom, e aí o que aconteceu? Existe uma foto também que eu consegui que Mas, doutor, ele tirou até as sardas, que coisa estranha. ele está Ele diferente. tinha sardinhas Ele aqui, tá bem olha. diferente, ó. Não, e outra coisa. Aí, recentemente, ele começou a comer e ele engordou. Ele está com 125 quilos. Olha como agora, se você soltar o maníaco do parque hoje, com essa cara, ninguém Ninguém sabe conhece. que ele é o Não, maníaco do parque. você não conhece. E ele cortou o cabelo. Por quê? Ele não é besta. Ele sabe que se ele sair com a foto do meio, ele tá morto em uma semana. Sim. Ou ele vai tomar um cacete na rua. Vão atropelar esse homem. Agora, ele tá sem dente. Ele engorda. Então, para mim, conversando com alguns psiquiatras e psicólogos, ele se prepara. Isso na cabeça dele, não é orientação de advogado. Na cabeça dele, quando ele for fazer o exame criminológico, a pessoa vai verificar, olha, está acontecendo isso, eu não tenho mais dente, eu não... E outro detalhe é que a gente conseguiu também uma foto, eu não sei se vocês têm, se eu cheguei a mandar, que é uma foto que ele estaria se feminilizando. Ele estaria colocando umas roupas e tendo trejeitos de mulher. Por quê? Porque no laudo dele eu fui ver que o psiquiatra que fez o exame diz que a vontade dele era ser mulher. Desde o início. Então era um ódio às mulheres. Né? Então ele acabava matando e mordendo, é como se fosse raiva de uma pessoa que eventualmente ele não conseguiu ser. E agora, talvez, ele possa se tornar, depois de liberto, mulher trans. uma mulher trans. A gente não sabe. Agora, da mesma maneira, Gisele, que você falou que Suzane Richthofen é apaixonante aos olhos dos homens, esse homem recebeu 2.500 cartas. Em Tremembé? Ele chegou a ter namorada? No geral. Ah, no geral. No geral. E dessas 2.500 cartas, eu fui levantar uma mulher de Santa Catarina que insistiu tanto em cartas e ela queria visitá-lo. E ele aceitou. E ela foi. Ela foi, olha, ela sai de uma cidade, uma mulher que não tem dinheiro. Ela foi lá no presídio e conversou com o diretor, e o diretor permitiu uma primeira conversa no parlatório, que é o vidro blindado e falar. Sim. E ela começou a ir lá e eles começaram a ter um relacionamento virtual ali no telefone e no vidro blindado. Chegou num determinado momento, ela falou, não, eu quero ter visita íntima com ele. Eu quero ter visita íntima. E aí ele falou, não, eu não posso, não sei o quê. Bom, aí ele convence e o casal decide casar. Eles assinaram um papel de casamento. E aí ela volta pro diretor, olha, eu sou mulher dele.
Eu quero ter relação sexual com meu marido. Mas o diretor, que não é besta, porque você imagina, um diretor libera a mulher e ele mata a mulher. A Sim. culpa é de quem? Do diretor. Do diretor. Então o diretor não quer correr risco. Porque ele tem o histórico dele, a morte de 11 mulheres. Só que só encontraram 7 corpos. Ele foi condenado por 7. Por 7. Mas ele matou 11. Porque ele mesmo não conseguia mais encontrar no Parque do Estado onde estavam os corpos. Porque lá é um lugar monstruoso de grande. É um lugar monstruoso de grande. Bom, e aí ele é casado e a mulher dele tem dado um apoio jurídico, conversando com o advogado. Até hoje? Hoje! E ele pega o reclamo dele, leva lá. Então ela é uma intermediária. Mas ela vê ele no banho de sol, pelo menos? Não. Ela não lista tem coletiva? contato físico. Não pode ter contato físico. Mas em tese. Sempre no parlatório. Mas em tese, ele saindo, provavelmente ele vai morar com essa mulher. Então, para vocês verificarem que tem gente que tem prazeres diferentes. É o que a gente chama na medicina legal de desvios. São condutas desviantes na área sexual e a pessoa se interessa por alguém violento. E doutor, o que fez o maníaco do parque sair de Tremembé? Porque o senhor falou que ele ficou um tempo em Tremembé e agora ela está numa cidadezinha, né, do interior, menorzinha. O que fez essa mudança, já que ele estava lá, já que é o melhor presídio que existe? Olha, o caso dele é um dos mais midiáticos da história. Olha, o caso dele é um caso excepcional, por quê? Porque além dele ser muito famoso, os crimes que ele cometeu, de todos esses que nós falamos, o pior é ele. Um homem que matou, da maneira como matou, 11 mulheres. Sim. Então, o que acontece? Ele cai lá, ele não foi aceito em Tremembé. Porque não tem justificativa. A Suzane Richthofen cai lá dentro, ela vai contar uma história. Meu pai me batia, o meu pai me agredia, o meu pai me estuprou. E conta uma história. E foi um crime. Um crime. Elise Matsunaga conta uma história. Meu marido era agressivo, eu acabei atirando, eu cortei porque eu queria me safar. Então o preso, que também cometeu um crime grave, ele fala, pô, isso aí Tá bom. nós estamos no 1 a 1. A gente aceita. Só que tem um detalhe. Imagina você, preso em Tremembé, entra o maníaco do parque e matou 11. Você fala, esse cara pode me matar? Sim. Esse cara é um bicho. Ele não tem uma convivência. E outra coisa, pega tudo isso que eu falei, ele ficou um tempo, começa a ter problema, e quando tem problema, quem que tem que resolver? É o diretor do presídio. Ele viu que ia dar problema, o que ele faz? Liga para o juiz e falou, temos que transferir. Ele sofria ameaças lá dentro? Não teve boa adaptação, porque ele não teve. A única adaptação boa dele é quando ele está sozinho. Porque os outros presos não aceitam. Ele fica quase nesses anos todos de sistema penitenciário, ele praticamente ficou no seguro o tempo inteiro. Praticamente sozinho. E digo mais, esse tipo de gente, eles têm uma condição emocional porque o cara não enlouqueceu. Imagina qualquer um de nós, você ficar num presídio sozinho. Te dou um exemplo, Marcola, quase 30 anos de cadeia, estação. 30 e o anos. Marcola sempre ele fica sozinho, né? Solitário. Nos presídios federais. Que é o pior. Eles... A pior cadeia é a cadeia solitária. Porque você não tem com quem conversar. Você não tem que ouvir, você não ouve, você não discute, você não conversa, você não interage. Agora, quem que aguenta? O maluco do maníaco do parque e o Marcola, que é um líder de facção e tem condição emocional de aguentar um tranco de ficar quase 30 anos preso. Ele sai quando, o Marcola? Vai dar 30 anos quando? O Marcola, ele deve ter 25, 26 anos preso, né? Não sei bem ao certo, mas é um pouco mais que ele teria que cumprir. Só que chega uma hora tem que soltar. Por exemplo, Pedrinho Matador. Saiu e deu que no matou mais de 70. Ele teve no mesmo presídio que o maníaco do parque, e ele disse que ele queria matar o maníaco do parque, mas não ficou junto. Não ficou junto. Então, é muito complicado você ter onde deixar o maníaco do parque. É muito complicado. Tanto é que o próprio Pedrinho Matador matou muita gente dentro da cadeia. São pessoas que têm um instinto de matar, e lá em Tremembé, quando perceberam que o cara não é bom, não bate bem, tira, e acabaram encontrando um local para que ele pudesse ficar e não morresse. Doutor, eu fiquei sabendo, não sei se é fake news, que o pai
Ai, da que o senhor Abrão cobriu todo lá, o Eloá. sequestro dela. O pai de Eloá é envolvido com crime e que o rapaz que matou ela, quando sair, já sabe que o fim dele vai ser caixão. Na verdade, o Lindenberg, ele tem até esse medo, né? O Lindenberg que matou a Eloá naquela situação toda, ele tem medo do Everaldo, que é o pai da Eloá, que é um ex-cabo da PM, que tem um passado todo criminoso. Ele tem medo de que, quando ele for solto, ou até no regime semiaberto, que o pai dela o mate aqui fora. É real essa história, doutor? Olha, o senhor sabe disso? O que nós temos que entender é que a gente que vê pela televisão, você já fica com uma raiva. Muita gente que está nos assistindo, quando vê a Suzane Richthofen, xinga até a televisão. Agora, imagina você perder uma filha, perder um filho por causa de um assassino. Aquilo é uma dor que não vai curar. E tem gente que a vingança ela vai aumentando, a pessoa que tem a vingança não diminui. Então, você imagina, quando o Lindenberg tiver a liberdade, e também já cumpriu uma boa parte da pena, vai chegar uma hora que ele vai ter que ser solto. Mas a tendência é a pessoa não voltar para o bairro. Sim. Ele não volta. Eu vou dar um outro exemplo de um crime muito antigo, não sei se vocês têm referência, que foi um matador que era dentro da polícia, o Cabo Bruno. O Cabo Bruno era um cara com uma história na época do Esquadrão da Morte, não sei o quê, e ele foi preso. Né? Matou muita gente, foi preso, cumpriu uma cadeia longa, ele sai da cadeia e ele faz o quê? Ele foi morar no interior de São Paulo, numa cidade distante. Nada a ver, porque ele sempre morou mais na região de São Paulo e interior de São Paulo. Isso, Cabo Bruno, tá? Foi policial militar e era um matador, né? Matava por dinheiro, comerciante que tinha um reclamo de alguém. Ok. O que aconteceu? Depois de anos, ele saiu, ele casou com uma senhora, ele virou pastor. Estava tendo uma vida discreta, ninguém ia incomodá-lo. Um dia, ele volta do culto, ele com a esposa e mais um casal. Quando chegou na frente da casa, surgiram pessoas de metralhadora, metralharam ele e mataram. O Pedrinho Matador foi metralhado na periferia de Mogi das Cruzes. Por quê? É bronca, é raiva, é ódio, é vingança. Isso no âmago de um pai, de uma mãe, de uma pessoa próxima ou de gente ligada ao crime, não passa batido. Então, tem gente que consegue perdoar, tem gente que não consegue. Então, essas pessoas sabem que tem que se mudar. Mas o Cabo Bruno, com toda a especialidade dele, a malandragem dele, acabou morto. Saiu da cadeia e acabou morto. E o Lindenberg nunca deu entrevista, nunca quis aparecer a cara, tanto que né? é um caso que é mais esquecido porque ele nunca sumiu. aparece, né? Ele que desapareceu, ele que não quis aparecer, não torna a coisa mais midiática do que já foi, porque é um dos mais midiáticos que a gente já viu. Agora, doutor, trazendo de volta para Tremembé. A gente ficou sabendo de uma história recente que até me espantei, porque eu nunca imaginei que isso aconteceria. Que é uma disputa por poder entre Robinho e o Thiago Brenan, que é daquele caso da menina que ele agrediu na academia e que com isso foi como se fosse a ponta do iceberg, né? Que aí tirou-se esse caso e aí mostrou-se toda a história que o Thiago Brenan tem de crimes e mais crimes aí contra outras mulheres. Essa disputa de poder, o que o senhor sabe internamente, com os contatos que o senhor tem, que está acontecendo hoje em dia entre Robinho e Thiago Brenan? Eu nunca imaginei que daria uma disputa de poder envolvendo Robinho e o Thiago Brenan e agora em Tremembé ali, né? Então vamos lá. Primeiro, eu queria falar um pouquinho do Robinho, porque do Robinho eu conheço amigos meus que são amigos dele, tá? Então eu procurei bater um papo e o que me disseram é o seguinte: o Robinho é o boa praça. Sim. O Robinho é um cara que não quer confusão com ninguém, tanto é que ele nunca foi de brigar, nunca foi problemático dentro do campo. Então ele é um cara boa praça. Realmente ele cometeu um crime na Itália. A polícia italiana apurou com muita cautela para não fazer injustiça. E quando ele percebeu que a corda ia apertar, ele foi embora da Itália. Como ele sabia que o processo é demorado, porque a lei italiana é muito parecida com a nossa, porque o nosso Código Penal veio do Código italiano. Então lá demorou 9 anos para cair no Supremo, até que o Supremo verificou e falou: não, você está condenado, acabou o recurso, 9 anos de cadeia. O Robinho, alertado por seus advogados italianos, falou: meu, volta para o Brasil, porque lá ninguém vai mexer com você. Foi aí que ele acerta para voltar com o Santos.
Quando ele acerta para voltar com o Santos, estoura lá a decisão, a torcida do Santos ficou, não, pô, você aqui, não sei o que lá. Bom, beleza. Ele foi quebrado o contrato. Só que a justiça de lá pediu para ele ser preso aqui. E rapidamente, aqui no Brasil, através de Brasília, não, ele vai ser preso. E algo inédito, que nunca tinha acontecido isso. De uma maneira rápida. E ele foi em cana e foi levado ao presídio de P2, que é o Tremembé. Ok. Em seguida, quando ele está lá, entra o Thiago Brenan, que é esse rapaz no meio. Esse rapaz no meio é um rapaz de 40 e poucos anos, filho de uma família riquíssima no Nordeste, uma família que ele se desentendeu com a família, mas ele herdou uma herança muito grande. Só para vocês terem uma noção, quando ele viu que a coisa não estava boa no Brasil, ele fugiu para países árabes e ele se hospedou num hotel aonde ele pagava por dia 20 mil reais por dia para estar lá. Meu Deus. É aquele cara que tem, ele acha que tem tanto dinheiro, né, que ele acha que é acima da Não, justiça. com certeza ele se acha acima da justiça. E ele é orientado por advogados, os advogados devem ter falado, o Brenan, pode sair sua prisão, por quê? Porque toda semana aparecia uma mulher que ele teve relacionamento e a mulher falava, ó, começou bem o relacionamento, depois foi ficando mal, ele me obrigou a fazer uma tatuagem e ele me violentou. Então apareceram 5, 6 mulheres, o advogado falou, meu, vai embora do país para dar uma esfriada. E ele foi embora, foi curtir a vida como ele sempre fez. Só que num determinado momento, sai uma prisão. Sai a prisão e houve um caso positivo, também de uma maneira muito rápida. Ele não tinha para onde fugir, porque ele estava na lista vermelha da Interpol, e os advogados falaram, meu, melhor você voltar, porque você voltando numa boa, se apresenta, nós vamos aqui provavelmente conseguir uma liberdade. Ele veio, foi levado para o presídio dos artistas, só que os advogados já tentaram de tudo e não conseguem soltar. A condenação dele tem quantos anos já? Ah, ele já teve 2 condenações por estupro. Eu acho que já está passando de 30 anos. Meu Deus. Só que lá dentro, e aí eu tive informações de pessoas que conhecem ele. Pessoal, o Thiago Brenan, ele é uma pessoa de difícil trato com qualquer pessoa. Ele é de difícil trato com a família dele, que a família não quer mais saber. Ele é de difícil trato com o filho, o único filho que ele tem. Pra você ter uma noção que eu fiquei sabendo, ele é de difícil trato com os próprios advogados. Ele é um cara que quer mandar, ele acha que tem que ser do jeito dele, e ele não entende que ele é um homem preso, ele acha que ele tem que sair. E lá no presídio, ele já teve questões de relacionamento, porque ele é um cara difícil. Ele é uma pessoa de difícil trato, é um cara forte, metido a brigador, metido a resolver as coisas também na força. Ele tem histórico, quando ele estava solto, que ninguém conhecia, que ele batia nas pessoas por nada. Então é uma pessoa de difícil trato. Ele não é um cara que não seria bem aceito em Tremembé, doutor, para sair de lá nesse caso? Não, ele foi bem aceito e ele também não é besta. Ele também não é besta. Ele sabe que ele não pode chegar lá, ele não vai bater em ninguém. Se ele bater em alguém, vai juntar 5, Porque ele é um playboyzão de 45 anos. Ele é um playboy folgado, que ele era o tipo do cara que ele era o tipo do cara que no dia a dia dele, se alguém falasse alguma coisa, ele partia pra porrada. Sim. Só que lá também ele não é besta. Eu tenho de uma curiosidade de lá, ele tem algumas manias, porque ele é obrigado a usar a roupa do presídio, ele é obrigado. Sim. Só que as cuecas dele, que são cuecas refinadas, os advogados têm que levar para eles dezenas e dezenas de cuecas. Ele usa a cueca um dia e ele pega a cueca e joga no lixo. Meu Deus. Ele joga no lixo. E aí o que acontece? Há uma disputa dos presos pela cueca dele. Por quê? Porque cueca é cara. Não é cueca que nós estamos acostumados a comprar, que é coisa barata. Cueca é um artefato barato. Mas para um homem que vive em hotel e 20 mil reais por dia, ele não vai usar uma cueca normal. Então, há uma disputa lá dentro de pegar a cueca e de vender essa cueca, e de gente até que trabalha lá querendo a cueca dele, porque é uma cueca especial. Então, a coisa assim mais diferente que a gente ficou sabendo é isso. Mas que ele é uma pessoa de difícil trato lá dentro, realmente ele é. Mas não aconteceu nada que pudesse fazê-lo. Não, esse cara não pode ficar aqui. E essa história que veio de que Robinho e Thiago Brenan como se fossem disputando um poder lá dentro, como se fosse um poder de um prefeito lá dentro, vamos dizer assim. Como essa disputa realmente acontece? Há isso? Ou é só fake news aqui de fora? Não, vamos lá. O que eu fiquei sabendo, né, das minhas fontes é o seguinte. O Robinho é boa praça.
Ele é o jeitão dele, é que é o tipo pagodeiro, é Sim. boa praça. E ele chegou lá, e lá no Presídio dos Artistas, pô, futebol é boleiro. Sim. É óbvio que ele chega lá, ele tá negando, ele fala, meu, fui injustiçado lá. A menina entrou lá no camarim, e meus amigos que mexeram. Então ele dá um nó nisso e acabou. E ele é um ídolo. Sim. Ele é um ídolo tanto pro Santista como pro Corinthians. Então os presos lá, pô, o Robinho tá aqui, cara. Eu Então, tô preso com o Robinho, eu né? tô O cara preso com o pensa. Robinho. E aí, eles vão jogar bola. Quem que não quer jogar bola com o Robinho? Então ele se tornou, naturalmente, uma personalidade. Outra coisa que eu quero contar para vocês, que deve estar acontecendo com ele, e até com o Brenan, porque nos presídios, a família pode levar um alimento diferente. Você pode levar para o preso. Isso é uma regra que é legal. Mas é qualquer presídio ou é em Tremembé? Qualquer presídio. Eu, no meu presídio, a gente faz uma revista Sim. em bolo. Então, exemplo, uma pessoa humilde, a mãe tá lá, coitadinha, o filho dela adorava bolo de chocolate, ela faz o bolo e leva o bolo para isso é coisa normal, tá? Então pode entrar comida de fora. Então o que eu imagino que possa estar acontecendo é o cara que é rico, ele manda trazer muita coisa gostosa e boa. E aí ele dá para os amigos. E todo mundo quer uma moleza. Lógico, né? Então o cara com dinheiro, você sabe que o dinheiro traz facilidades. E isso realmente é feito. Tem um fato curioso para contar que pouca gente sabe. Vocês lembram do dono da boate Bahamas, o Oscar Maroni. O Oscar Maroni. Oscar, que por sinal agora me disseram que ele está doente, tomara que não esteja, mas me disseram que ele está doente. Mas o Oscar Maroni, ele teve uma determinada época que ele foi preso, acusado de exploração das mulheres na casa noturna dele. E o que aconteceu? Ele foi levado para uma... Mas isso faz muitos anos, ele não tinha CDP, ele foi para uma delegacia. E lá... E o Oscar, além de ser um cara muito rico, ele é um cara também meio gozador, meio excêntrico. Sim. Ele já tinha uma figura Não, assim. ele é excêntrico. Ele é excêntrico. E acredite se quiser, isso que eu estou te dizendo é verdade, porque eu conversei com pessoas muito próximas a ele. Ele deve ter ficado preso não muito tempo, acredito uns 30 dias. Olha, ele pedia todo dia, era levado para ele comida do Hotel Fazano. Todo dia ele recebia, ele encomendava, mandava buscar. E todo dia chegava lá? Fazia uma marmita do Hotel Fazano. Mas é excentricidade. É uma excentricidade, né? E eu acredito que esses presos ricos, eles acabam pedindo, olha, me traz aqui chocolates, e o cara distribui porque você faz amizade. É até uma questão. Agora, o que me parece é que o Thiago Brenan, vendo o Robinho sendo tratado como um jogador de seleção... Assim, pode ser, como é uma pessoa querida, que todo mundo diz, né? Diferente do Brenan, que é uma pessoa difícil de lidar. E outra Exato. coisa, o Robinho, ele fala, pô, meu caso aconteceu numa boate, a mulher bebeu, a mulher, ela que, mas sem vergonha, ela fez acusação. Isso cola. Mas no caso do Brenan, já não cola. São muitas, porque né? são muitas. Então, eu acho que ficou uma situação. E o Brenan, aonde ele ia, ele era o mais rico e ele se achava o mais importante. Mas não tem a história de que os dois estavam querendo fazer uma bet? Ixi, essa parte pra mim é novidade. Que os dois estavam querendo montar uma bet, Robinho ia investir na bet que o outro estava montando. Eu vi essa história. Eu não soube disso, não. O que eu sabia era Eles estavam dessa possível assim, os outros presos, digamos, presos comuns, tinha o Thiago Brenan de um lado como um líder e o Robinho de outro. E aí eu falei assim, gente, como é que pode? É um grande reality show. Não, é o que eu falei com o doutor aqui, eu falei, parece uma novela, uma cidade cenográfica que a gente tá vendo. Tem casamento, tem aniversário, Concurso de Miss. tem concurso de Miss, entendeu? É uma coisa que a gente não vê em outras cadeias. Carandiru, apesar do filme ter mostrado muita coisa, não chega perto do que é uma Tremembé, né, doutor? Eu não sei se Tremembé é dessa forma, mas os presídios no Espírito Santo, depois de 2009, que foram denunciados na ONU, é aquele padrão americano, que você aperta um botão, a porta levanta. Tremembé, assim, também tecnológico? O Tremembé é o seguinte, Tremembé faz parte ainda do presídio antigo. É um cadeião mesmo. Coisa antiga. E lá foi construído, não do cadeião que era de Suzano, que era uma coisa muito dura. Lá não. Lá é meio como se fosse uma fazenda lá. Então, tanto é que você consegue trabalhar logo no regime fechado.
Então, dos presídios, realmente, para quem vai cumprir pena, é o melhor presídio e que essas pessoas, entre aspas, têm uma regalia que outros presos não têm. Você veja, quando você cai hoje numa cadeia, e a maioria aqui em São Paulo, ela tem o domínio do PCC, quando abre a porta, então você é um preso, foi preso pela primeira vez, abriu a porta, o carcereiro abre, aquela porta monstruosa, aquele barulho, que é um negócio de louco. Para quem nunca viu, quando você vai trabalhar num lugar desse, é um lugar de uma energia muito pesada. Então você abre aquela porta e você joga o preso lá. Você joga o preso. E aí hoje, a primeira coisa, vem um dos presos do PCC, leva ele para uma cela e eles fazem uma entrevista, como se fosse uma entrevista de RH. Qual o seu nome? Quem é você? Que crime você praticou? Foi a primeira vez que você cometeu crime? Você faz parte de alguma quadrilha? Você faz parte disso? Você é especializado? Então começa ali um interrogatório. Daquele interrogatório, eles querem saber que tipo de gente você é. Se você for um laranjão, um bobo que foi preso por causa de nada, eles veem que você não tem perfil de ser faccionado, eles colocam você como faxina. Olha, você vai ser faxineiro, tá? Então você vai limpar, você vai seguir as nossas ordens. É como se fosse um funcionário terceirizado. O René Júnior tá lá, doutor? Não entendi. O René Júnior? Aquele que matou o Gari? Não, o René Júnior é lá em Belo Horizonte. Ele está numa cadeia lá em Belo Horizonte e também uma cadeia onde ele está sozinho. Tá no seguro, assim. Ele está porque ele teve problema. Quando ele entrou na cadeia, ele foi preso. Ok. Quando ele foi fazer a audiência de custódia, ele reclamou da cadeia para o juiz. E o juiz ouviu e mandou apurar. Qual foi a reclamação do René Júnior? Que não é essa imagem, inclusive. Isso aí é tudo Photoshop. O que aconteceu com esse cara? Ele chega lá na cadeia, o juiz pergunta para ele, que o juiz do audiência de custódia é obrigado a perguntar: o senhor sofreu algum tipo de abuso pelo policial que prendeu? Depois ele fala: e na delegacia? E no presídio? Aí ele falou assim: olha, eu não gostei no presídio porque eu tive que tirar a roupa e abaixar 3 vezes. Isso para mim foi uma humilhação que não precisava. Oxe. E o abaixar sem roupa é uma estratégia antiga usada nos presídios, porque o sistema carcerário tem que saber, porque tem gente que introduz nas partes íntimas algum tipo de objeto. Cortante, droga, né? Então ele é obrigado. E ele reclamou. E quando ele reclamou, o que aconteceu? O juiz mandou apurar e o pessoal lá ficou sabendo. E o pessoal já fez um BO contra o René Júnior de calúnia contra ele. Então a situação dele não está muito boa, porque ele também é um cara meio metido a rico e metido a bonito. Porque, por exemplo, ele é o do lado esquerdo ali na foto de audiência e custódia. E ele postava nas redes sociais a outra foto que a Gabi colocou, totalmente editada, parecendo um super-homem. É verdade. E, doutor, ele já tinha cometido outros crimes anteriormente ou só esse fato horroroso, né? Olha, Gisele, sua pergunta é interessante pelo seguinte. Quando ele comete esse crime, eu imediatamente fui procurar saber quem ele é. E eu caí no LinkedIn dele. Quando eu li o LinkedIn dele, eu falei, esse cara é um cara muito estudioso. Porque se você ler o LinkedIn dele, você cai duro. Formado na USP, na Exalc. É verdade? Curso em Harvard, mestrado, curso... Olha, currículo... Eu falei, caramba... Invejável. Como é que um cara tão estudioso comete um crime dele? Bom, aí, eu que não sou bobo nem nada, fui procurar os antecedentes criminais dele. Falei, esse cara tem passagem pela polícia. O que eu descubro? 2010, no Rio de Janeiro, ele, em alta velocidade, atropela uma idosa e mata. Meu Deus. Homicídio culposo. Bom, aí você pode falar, não, mas dolor dela. Foi atropelar sem querer, a mulher pode ter passado no vermelho. Não prestou socorro. Bom, está respondendo esse processo. Aí, o René Júnior, ele tem um perfil que ele gosta de estar casado. Ele gosta de ter alguém. Ele gosta de ter alguém. Separa de uma, já casa com outra. Não, vou te parar. Por que ele separa? Então, ele estava lá no Rio de Janeiro e ele arrumou um emprego em Belfort Roxo. E lá ele conhece uma mulher e ele vai juntar com a mulher. Depois de um tempo, ele deu uns trancos na mulher, a mulher foi na delegacia da mulher. Terminou o relacionamento, ele responde lá uma violência doméstica, ele sai do Rio. Ele vem para São Paulo. E para São Paulo ele arruma um emprego numa boa empresa em Cotia.
E em Cotia, ele arruma uma mulher para casar. E casa com a mulher. E essa mulher de Cotia, depois de um tempo, ele teria agredido essa mulher e ela chegou até ter um osso fraturado. Meu Deus. Ele já era violento. E aí ele vai para a delegacia da mulher. Ela vai para a delegacia e ele vem embora de São Paulo. E ele vai para Minas Gerais. Casa de novo. E lá ele conhece uma delegada, doutora Ana Paula Nogueira Balbino. Conhece a delegada. Casa com a delegada. E estavam bem de vida. A pergunta é, a doutora Ana Paula não sabia que o currículo profissional dele era falso? A doutora Ana Paula não sabia que ele tinha passagem pela polícia? Eu pergunto. Doutor, uma coisa até que desse caso, citando tudo que o senhor contou pra gente, que me criou uma dúvida. O primeiro crime dele foi o homicídio culposo, certo? Do atropelamento. O que vem depois das violências domésticas, que também ele está respondendo por isso, o complica nesse primeiro, que ele ainda está respondendo, ou não tem, sabe, numa questão do juiz falar, mas espera aí, porque agora, depois, diante de todas essas violências que ele tem, aquele caso lá pode não ter sido culposo desse jeito, posso rever isso. Há essa possibilidade ou não? Sua pergunta é muito importante pelo seguinte, quando a pessoa ela é presa pela primeira vez e condenada, então condenada, aí o juiz, vamos pegar o caso do Thiago Brenan, o primeiro estupro que ele foi condenado. Aí o juiz tem a pena mínima e a pena máxima. A primeira coisa que o juiz olha, ele é primário? Aí não, é o primeiro crime. Uhum. É o primeiro crime, a própria lei penal diz que você tem que arbitrar uma dosimetria mais baixa. Entendi. Só que no outro crime, quando o juiz vai julgar, o segundo, ele já foi processado? Já. Pelo mesmo crime? Opa! Então a pena aqui eu aumento. E assim por diante. Então no caso do René Júnior, o que eu apelidei no meu canal na cena do crime de bombadão, ele vai para o tribunal do júri e a pena dele não vai ser uma pena mínima. Por quê? Porque ele tem antecedentes de crimes. Ou seja, ele é um cara que não percebeu, ele tem uma continuação delitiva. E a justiça, na hora de aplicar a pena, vai tomar essa atitude. Olha, doutor, falei com o Luigi, a Bárbara, nossa produtora, está vendo a gente. Vamos marcar na próxima semana para o senhor vir para a gente falar sobre o PCC. É verdade. Sobre a morte do delegado. Olha, Tem tantos assuntos. Nossa, muita coisa. Olha, eu vou vir aqui, a gente vai combinar. Eu vou contar tanto o caso do Dr. Rui Ferraz Fontes, mas uma coisa que ninguém comentou foi sobre a prisão do Marcola em 1990 pelo Dr. Rui. Por favor. E essa prisão foi tão pegada que ele nunca mais saiu da cadeia. Veja bem, olha a bronca. Você ser preso por um delegado em 99 e está preso até hoje. A prisão dele foi muito curiosa, eu não vou contar aqui, mas eu prometo contar com detalhes semana que vem, para que as pessoas entendam o que o Dr. Rui fez, como foi o delegado que encabeçou tudo isso, e a coisa mais triste. E eu vou trazer para vocês, ele tinha ido num podcast 15 dias antes e perguntaram para ele sobre a segurança dele. E ele, com uma voz murcha, ele falou assim, eu sou delegado aposentado, eu estou sozinho. E ele fala, eu estou desprotegido. 15 dias depois ele é morto. Meu Deus. Então é isso, gente. Foi maravilhosa a nossa live. Mandar um beijo para todos os VIPs que estão aqui com a gente. Beijo pro Matheus Fracãozinho, que fez um gol para mim hoje no futebol, Luigi. E amanhã a gente tá aqui às 16 horas. E não se esqueça de se inscrever? Lógico, né? Não deixe de se inscrever aqui no nosso link VIP, porque a gente tá com essa meta de 60 mil até o final da semana, a gente vai conseguir isso. Queria agradecer de novo, doutor. Muito obrigado. Por toda a sua expertise toda para explicar todos esses assuntos. E ó, o convite tá feito. Quando quiser vir aqui. Vocês são pessoas que sabem perguntar, a gente quer aprofundar. Queria agradecer o convite do Link VIP, vocês, pelo carinho. Queria deixar aqui o meu canal, que é o Na Cena do Crime. Eu tenho contado esses casos, mostrando vídeos, imagens e laudos. E o meu Instagram, que é o @JorgeLordello Real. Muito obrigado. Na Cena do Crime e @Jorge Lordello Na Cena do Crime. É para quem gosta de true crime. Então maravilhoso. De 30, 35, eu conto a história inteira. E o legal dessas histórias é que eu coloco a pessoa na cena do crime. Eu tento trazer o que mais tem no inquérito, no processo, e mostrar
em imagem na cena Já me do crime. inscrevi aqui, ó. E quem quiser dica de segurança, você vai lá no Instagram, Jorge Lordello Real. E na semana que vem a gente pode falar sobre o doutor já falou sobre a morte do delegado Rui, com detalhes, tem filmagens aqui. E na próxima semana a gente fala então da origem do PCC, prisão do Marcola. Contar a história do PCC, como é que o PCC, o Marcola virou líder. E o que eu vou contar aqui é uma coisa impressionante. Quantos países o PCC faz negócio, quanto o PCC fatura por mês. É algo impressionante o que entra de dinheiro. Que maravilha, que maravilha. Obrigado, doutor, mais uma vez. Valeu. Obrigado a toda a audiência aqui. Um beijo pra vocês. Voltamos amanhã aqui no Link VIP. Não deixem de se inscrever, de dar o seu like, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.